Qual é a revisão filosófica que a gente tem que fazer hoje para que a gente possa entender o mundo digital, né? Então a gente tem aí um problema que eu acho que é um problema interessante. O que a gente analisa? A gente analisa o seguinte, que o ser humano, né, a gente tem, vindo do passado, algumas verdades que estão aí. Primeiro, a tecnologia é neutra, o ser humano faz dela o que ele quiser. Então, a tecnologia ela entra como um ambiente em que o ser humano tem controle total daquela tecnologia, e a tecnologia é apenas uma ferramenta humana, e o ser humano tem livre-arbítrio em relação às tecnologias. Essa eu acho que é a questão fundamental, e eu já trabalhei isso em outros vídeos, mas que é uma discussão fundamental para os estrategistas, que é a discussão filosófica principal que a gente tem que fazer quando a gente vai tentar analisar o futuro e as tendências futuras. É um erro, na minha opinião, achar que as tecnologias são neutras. Nós, o ser humano, nós somos homos tecnológicos. Ou seja, toda a nossa capacidade de sobrevivência ela só existe desde o momento que a gente desceu das árvores, foi para as cavernas e saiu das cavernas em direção à globalização, que começou lá atrás, na África, né? A gente começou um processo de, aos poucos, conforme nós fomos crescendo em demografia, em tamanho, nós fomos desenvolvendo cada vez mais tecnologias sofisticadas para poder sobreviver, né? Diferente dos outros animais, né? Que têm limitações de tamanho da espécie e que desenvolve internamente as tecnologias e incorpora essas tecnologias nos seus próprios corpos, com a garra, a asa, né? Guerras, etc. Nós tivemos que desenvolver essas tecnologias. Então, nós só podemos entender o ser humano a partir dos ambientes tecnológicos que foram criados à nossa volta. Então, nós temos órteses que fazem com que a gente possa sobreviver, e essas órteses nos condicionam como a gente condiciona essas órteses. Então a gente não pode pensar no ser humano como um ser humano livre das órteses. Nós somos seres que as órteses fazem parte da nossa vida, né? Então, o que isso é importante? Por que isso muda completamente? Quando a gente introduz qualquer tecnologia, isso tem uma consequência. Ponto número 1. Ponto número 2. Quando a gente introduz uma tecnologia cognitiva, que é completamente diferente das outras tecnologias, que eu chamo de tecnologia mãe, a tecnologia mais importante, porque ela, o que ela faz? Ela nos potencializa o nosso cérebro. Ela potencializa, né, o rádio, a televisão, a máquina de escrever, a caneta, o papel, o computador, a internet, ela potencializa a nossa capacidade, inclusive, de criar novas tecnologias, de comunicar. E quando você introduz essa tecnologia ela não vem de dentro para fora do ser humano. Ela não nasce da gente. Ela não é uma coisa que nasce, não é um dente, um siso que nasce dentro da gente. Ela vem de fora para dentro. E quando essa tecnologia ela surge, ela se massifica, ela não vem com uma intenção, ela não consegue entender qual é a intenção que vem de fora para dentro para modificar o ser humano. A gente vai, então, a partir do momento que ela vai chegando, a gente vai adaptando, vai utilizando ela e a gente vai mudando junto com ela. Então, o que é interessante é perceber o seguinte, o ser humano, ele é um ser em mutação, né? E a mutação que nós sofremos, ela é condicionada pelas tecnologias. Então, as tecnologias, quando elas chegam, de maneira geral, e especialmente a tecnologia cognitiva, ela condiciona o ser humano e ela promove uma mudança e um processo inicial de mutação. Então, o que aconteceu no passado? Quando a gente criou a prensa, por exemplo, nós começamos internamente a fazer uma mutação e, aos poucos, nós fomos amadurecendo essa mutação para depois, num determinado momento, de querer que essa mutação de dentro, aí sim, de dentro para fora, como novas perspectivas cognitivas e emocionais, a gente começasse a querer mudar, né? E a gente, então, a partir daí, construiu todo o modelo de sociedade que a gente tem hoje, que é, né, o modelo político, que é a república, o econômico, que é o capitalismo, né? E o social, a organização nas grandes megalópolis. Tudo isso foi construído por quê? Porque a gente começou a fazer uma mutação a partir da chegada do papel impresso. Isso é fundamental para a gente poder entender o novo ambiente que a gente está entrando e o futuro que a gente tem pela frente. É isso. Muito obrigado.